Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos continuar então a nossa aula de pódio, tá bom? Para o SketchUp. Nós vamos trabalhar agora, aprender um pouco sobre iluminação dentro do pódio, tá? Eu vou retomar mais algumas informações sobre a iluminação natural e depois nós vamos trabalhar com a iluminação artificial do pódio, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma cena, um ambiente fechado, tá? Onde a minha única fonte de luz está sendo essa abertura aqui no teto, onde a luz rebate nas paredes e aqui no piso. O que eu quero mostrar para vocês que dependendo a fonte de luz que você tiver dentro do SketchUp, você não precisa necessariamente trabalhar com preset de interior, até que porque o preset de interior ele é muito sensível à luz, então às vezes ele pode estar estourando a tua cena se você tiver muita janela para estar entrando a luminosidade no teu projeto, tá? Então eu vou abrir aqui as configurações, ó, os options, vou deixar aqui a interior, tá bom? Vou selecionar aqui o default do SketchUp, vou botar aqui minha exposição mais ou menos do tamanho padrão, vou dar um OK e vou renderizar a cena para a gente visualizar o resultado desse primeiro teste, tá bom? Ele vai renderizar bem rapidinho. Ó. Pronto, ó, ele já fez a renderização, tá bom? Vou abrir aqui a pastinha para nós visualizarmos. Ó, então a gente vê, ó, que já de início a luz ela estoura. Tá certo que aqui eu estou trabalhando sem textura, ele está totalmente branco, então ele já por padrão ele vai refletir bastante a luz que já está aplicada aqui. Mas assim a gente já pode ter mais ou menos uma noção de que o preset para interior ele é bem sensível à luz, tá? Então a gente pode estar usando sempre valores extremamente baixos na iluminação do nosso projeto. Eu vou fazer aqui um outro teste. Vou aplicar aqui uma cor nas minhas paredes. Vou usar aqui um tom. Quero usar um tom mais de cinza, mais escuro. Mais ou menos por aqui, ó. Deixar assim, só nas paredes, ok? Vou ajustar aqui, posso diminuir um pouco a exposição da minha luz. Vou diminuir a intensidade do sky também, ó. E vou renderizar novamente com essa textura aplicada, tá bom? Ó, então, ó, observe aqui, ó, que agora que eu pintei a minha parede, tá certo que eu reduzi a exposição e a intensidade, mas o que eu quero mostrar é que justamente aqui, ó, não há tanto o rebatimento da luz, tá vendo, ó? Então, a cor que você está pintando as suas paredes também vai influenciar no quesito de iluminação dentro do pódio. Cores claras, por padrão, rebatem mais a luz, as cores escuras tendem a chupar, né, essa luz, não rebater tanto ela. Então, aqui no caso, bastaria aumentar a intensidade, vou aumentar um pouquinho a exposição, ó. Vou deixar assim e vou fazer um novo teste de render. Depois eu vou pegar esse mesmo render, essa mesma configuração e vou pintar as paredes de branco novamente para a gente notar bem claramente a diferença que dá nessa questão da exposição da luz, tá bom? Tá finalizando o render, ó, já finalizou. Agora a gente consegue visualizar que ele realmente ficou uma tonalidade boa, ainda está escura, tá? Essa escuridão aqui é proposital por enquanto, tá, pessoal? Gente? Eu estou deixando escuro mesmo porque nós vamos trabalhar com luz na próxima etapa aqui. Então, isso aqui seria basicamente a configuração inicial para trabalhar com o interior, tá? Podemos optar também por trabalhar, editar a pós-produção, né? Ó, dar uma ajustada, aumentar o brilho, por exemplo, contraste e assim por diante, tá? Fazer as correções que
nós acharmos necessária no projeto. Tá bom? Eu vou pintar essa mesma parede de branco, ok? Ó, tudo branco e vou renderizar novamente. Eu vou fazer um comparativo, tá bom? Para a gente visualizar como que funciona a emissão da luz, os reflexos, o rebatimento da luz dentro do pódio. Por para visualizar aqui. Então aqui eu tenho a cena finalizada, eu vou abrir as duas imagens, tá bom? Aqui eu tenho a cena totalmente branca, tá? Eu não mudei a exposição da luz nem a intensidade do sol, e olha como ela estourou bastante aqui. Aqui é a mesma cena, com a mesma configuração, porém com a parede escura. Então, por aqui nós já podemos entender também um pouco esse fator, que nem sempre você vai precisar ajustar na exposição, tá? Porque vai depender muito das cores e das texturas que você vai estar trabalhando dentro do teu projeto, tá? Ó, então eu vou voltar aqui para o SketchUp. Eu vou pegar aqui a paleta de cores da Souvenir. Vou pintar minhas paredes internas, tá bom? Vou pegar um tom mais esse aqui. Ok, mensagem do V-Ray, não preciso. Deixa eu atualizar minha vista. Aí. Vou botar um piso, ok? Pegar uma textura do próprio SketchUp. Não. Vamos importar uma imagem. Pegar meu piso branco. Vou aplicar aqui. De qualquer tamanho, não vou exagerar. Perfeito. Vou pegar o Souvenir branco. Acho que eu tenho um branco neve aqui. Branco neve. Vou aplicar no forro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma cor que eu não vou utilizar no projeto, por exemplo, esse amarelo aqui, ó, e vou aplicar nessas três aqui, ok? Aqui eu vou utilizar o laranja. E aqui vou utilizar o azul. Pronto, ok? Vou aproveitar, aplicar uma cor aqui nas minhas cadeiras. Vou botar uma vermelha, uma verde, uma lilás, ok? Para a gente trabalhar bastante com questão de quesito de cores no pódio, tá? Então agora eu vou retomar um pouco o que nós aprendemos na aula passada de textura. Vou pegar o piso, vou botar um reflection nele, vou botar um blur no reflection. Vamos ver se tem aqui ceramic, aqui, e vou botar um bump de valor 2. Aplicar, a parede eu vou deixar como está. Essa cadeira aqui eu vou querer ela com bastante reflexo. Não vou querer um reflexo de blur, tá? Vou botar aqui como cerâmica também. Vou botar um blur, sim. Blur cerâmica, ok. Vou fazer isso nos três. Não tem plástico aqui? Não. Se tivesse plástico também ajudaria bastante, mas tudo bem.
Pronto. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar um light power nelas. Então na amarela eu vou botar um valor 1, tá bom? E vou dar um aplicar. Na vermelha eu vou botar valor 2 e vou aplicar. E na azul vou botar um valor 3 e vou aplicar. Feito isso, vamos renderizar a nossa vista. Então nós temos aqui a cena que está quase finalizando, tá? Ó, a gente já pode observar então a incidência da iluminação, ó, valor 1, 2 e 3, tá? Que é o que a gente chamaria de self-illumination, tá? Ou emissive, como somos habituados com os demais renderizadores, como o V-Ray, por exemplo, ó. Tá bom? Então tem aqui a cadeira, eu botei reflexo nela justamente para a gente ter um pouco de visualização, tá bom? Eu acho que o meu piso aqui está no... Deixa eu visualizar, barra de ferramentas, estilos, ok. Ó, meu piso, isso aqui é um fator bem interessante também dentro do pod, ok? Ó, vou voltar aqui para a nossa cena. Então aqui, ó, primeiro eu vou voltar para a nossa configuração mais importante. Deixa eu abrir aqui, que é o lane, Light Power, ok? É como se fosse nós inserimos um emissive na nossa cor, onde a gente pode dar um efeito de uma lâmpada acesa, ó. Eu tenho um azul que está fator 3, fator 2 e fator 1, ok? Aqui eu tenho as cadeiras com os reflexos, que elas vão ser bem úteis para nós daqui a pouco, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso piso. Olha como ficou o piso. Apesar dele ter o reflexo, a textura sumiu, tá vendo? O que que acontece? Acontece que ele está, ó, com a face invertida, tá bom? Essa face cinza, deixa eu posicionar aqui. Essa face cinza escura do projeto, ó, do piso aqui, ó, é a face invertida do SketchUp. Quem já trabalha com SketchUp sabe muito bem que isso aqui dá problema nas renderizações, como nós acabamos de ver agora, tá? Então o que que eu faço? Inverter faces, vou ali copiar o piso, ó, que foi para baixo e colar aqui, ok? Vou voltar aqui. Eu vou pegar agora, aproveitando a mesma deixa, vou pegar esse vermelho aqui, ó. Vou aumentar o light power dele para 10, ok? Vou aplicar. E o azul eu vou deixar como está, mas eu vou botar aqui como High Intensity, tá? Alta intensidade. E vou aplicar. E o amarelo eu vou aumentar para 3 também, só que eu vou dar um hide nele, tá bom? E vou aplicar. E agora eu vou renderizar novamente a vista. Então aqui está finalizando a renderização, tá? De cara a gente já pode visualizar as alterações nas configurações da luz, tá bom? Aqui eu aumentei a intensidade para 10, ó, você vê que ela ficou uma luz bem forte mesmo. Temos que cuidar que, como todo software de renderização, quando nós aumentamos a intensidade de uma luz, ela começa a perder a sua coloração, ela vai tonalizando para o branco. Então, se você quer dar um efeito colorido na luz, você não utiliza valores muito altos, senão ele vai tender a ficar para o branco, ok? O vermelho aqui, ó, eu vou voltar na cena anterior, ó, é a mesma configuração, tá vendo? Eu não aumentei a intensidade dela na numeração, mas eu botei ela apenas como alta intensidade. Então o próprio pod ele aumenta automaticamente a intensidade da luz, sem eu precisar mexer no valor da força dela, tá bom? E aqui, ó, eu botei o Haydn, que é ocultar, ele ocultou o elemento e manteve somente a luz, né, a iluminação do meu objeto. Ele não tem o foco da luz. Esse é o recurso que nós vamos utilizar para estar iluminando o ambiente como um todo, tá bom? Principalmente para o ambiente interno. Como que nós vamos fazer? Vou voltar aqui, eu vou pegar aqui, vou
remover essa opção, vou deixar aqui no valor 5. Aqui eu vou botar no valor 5. Aqui que estava a alta intensidade, eu inverti, ó. A alta intensidade era aqui, ó, que era somente 3 no azul, tá? O azul é que deu a alta intensidade, ó. Tá vendo? Mesmo valor, porém mais intenso. É interessante trabalhar como se fosse um neon, um LED também. Bem interessante essa configuração. Vou botar tudo valor 5 aqui. Opa, esqueci de aplicar, peraí. 5, aplicar, 5, aplicar, desabilitar o hidden, 5, aplicar. Ok. Então aqui eu tendo essa minha cena, tá bom? Eu vou renderizar ela mais uma vez do jeito que está. Vou mudar um pouco a posição do sol, para entrar um pouquinho menos de luz aqui na sala, tá bom? Vou deixar aqui mais ou menos tudo meio a meio e vou renderizar a cena. Então temos aqui, ó, a imagem finalizada, ok? Vou abrir aqui. Escureci ela de propósito, tá bom? Mas o que nós devemos de levar em conta é o seguinte, eu não posso simplesmente começar a aumentar a exposição da minha imagem aqui, a intensidade, por conta de que eu vou estar estourando a luz que está rebatendo diretamente dentro da minha residência. Então, se eu tenho aqui uma janela, onde o sol entra pela janela, tem uma paisagem lá, um céu, por exemplo, que você esteja utilizando, se eu aumentar aqui, ele vai sair branco, o fundo, tá? Então eu começo a estourar a minha imagem, a luz exterior, para tentar clarear dentro da minha residência. Para isso, a gente pode estar suprindo essa necessidade de iluminação interna ativada através desse comando aqui, ó, tá? Que é o LAN, o Light Power com a opção Hidden, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer é um retângulo do tamanho que você achar necessário para o seu projeto. Por exemplo, eu vou deixar um retângulo mais ou menos assim. Vou dar 2 cliques, criar um grupo, ok? E vou subir ele. Subir no eixo. Outra aqui, não está subindo no eixo. Então, vou dar uma trapaceada aqui. Pronto. Tá bom? Então, eu tenho um retângulo aqui. A segunda coisa que eu vou fazer é aplicar uma cor ou textura que eu não vou utilizar ele em nenhum outro local, porque o pódio ele vai assimilar toda a configuração do que você fizer diretamente na textura que você está trabalhando. Então, se eu usar esse amarelo aqui, ó, para fazer a minha iluminação do forro, da iluminação da residência, eu vou estar fazendo a mesma alteração para esse amarelo aqui. E exatamente a cor que eu estou usando é o que vai sair à luz. Então, por exemplo, eu teria que pegar um branco, e aí eu tenho que optar por um branco que não tenha, que não esteja sendo utilizado em outro objeto, outro componente, tá bom? Por exemplo, vou ver aqui, ó, cores com nome, ó, eu tenho o branco e tenho fumaça branca. Eu vou usar esse branco aqui, ó, 01-128, tá? O 0128, vou aplicar aqui, ó, apliquei, tá bom? Posso fechar o grupo, vou pegar aqui, ó, eu selecionei essa cor. Então, essa cor eu vou usar sempre
para essa cena, ok? E aqui eu vou aumentar o Light Power dele, por exemplo, eu vou botar um valor 10, por exemplo, vou botar um Hide, tá bom? Aplicar, ó, ele ficou transparente, e vou renderizar a cena de teste para a gente visualizar. Já dá para ver aqui, ó, que está estourando. Ajeitar, já vou cancelar. Nem vou esperar terminar o render, não compensa. Vou botar aqui um valor 3, ok? App e vou renderizar novamente. Ó, então aqui nós podemos visualizar, ó, que já está melhorando, ainda assim está bem claro, tá bom? Aqui a gente consegue visualizar, ó, que no forro tá tendo bastante reflexo da minha luz, tá? O que eu posso fazer para corrigir isso é diminuir o tamanho do meu retângulo, ok? Para que ele não fique tão intenso como estava. E aí eu vou baixar um pouco também para não refletir tanto no forro aqui, tá bom? Isso que eu estou levando em conta, que não há iluminação no forro, por exemplo, plafond, luminária, lâmpada, porque aí você pode usar essa intensidade dessa configuração diretamente no material da luminária, tá bom? Aqui apenas a nível de exemplo. E vou renderizar novamente. Olha como ele já ficou bem mais suave a iluminação, tá? Não tem tanta interferência aqui no forno. Vou deixar ele finalizar, ó. Mas apenas a nível para você entender que você pode estar optando por utilizar esse comando também. Deixar finalizar. E aí nós vamos visualizar a imagem pronta em tamanho maior aqui pra gente, tá bom? Ó, finalizou. Refinando as linhas. E pronto, renderizou. Vamos abrir. Ó como ficou. Então tá vendo, ó, não deu tanta interferência no forro, tá bom? Já deu uma clareada no local, tá? É um dos recursos que nós podemos estar trabalhando com o pódio. Por exemplo, vou fechar aqui, vou deletar esse... Vou vir aqui, arquivo, importar, vamos escolher aqui um modelo do... Pegar aqui uma luminária para nós visualizarmos, tá bom? Um plafond. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui. Cadê? Nossa, que pequenininho que ficou. Tá, pode ser, não tem problema não. A gente ajusta. Não fui eu quem fiz essa luminária, hein? Só pra gente testar ela. Vou pôr uma aqui. Gostou assim. Uhum. Vou aumentar ela mais um pouquinho. Aí. Eu vou tirar uma cópia. Ok, tá bom? Vamos lá no editor de materiais do pódio. Vamos pegar essa cor aqui, material 1. Qual que é o outro? Material 2. Material 1 eu vou botar Metallic, 100% de reflexo. Não vou botar Blue Red, quero botar um Chrome. Aqui. Aplicar.
E no material 2, ok, vamos botar aqui um valor 5 para ela e vou aplicar. Pronto. Vou voltar para a minha cena e eu vou renderizar aqui para a gente visualizar. Então aqui, ó, finalizado, ó, nós podemos ver, ó, o resultado final, tá? Então a gente pode estar aumentando a intensidade dela para clarear ainda mais o ambiente. A gente pode perceber que não chegou a clarear tanto quanto estava aqui, ó, tá bom? Aumentando a intensidade do objeto aqui, da luz. No caso aqui, ó, já está no valor. Espera aí, não está pegando, cadê? Tá pegando branco. Aí, material 2. Dá para fazer, por exemplo, vou botar valor 3, porque eu vou usar o High Intensity. Tá bom? Vou dar um Apply. Pronto. Eu vou fazer outra coisa também. Eu vou importar um outro arquivo. Deixa eu dar uma olhada. Painéis. Esse aqui. Vou pôr aqui. Eu vou orbitar ele. Pronto. Vou pintar ele de uma cor mais clarinha. Por exemplo, esse azul aqui. Pronto. Aí. E agora eu vou pegar o material dele. Vou botar aqui um valor 2. Alta intensidade, aplicar. E vamos renderizar a nossa cena. Deixa eu aumentar ele que ele está muito pequeno. Assim tá bom. E vamos renderizar a cena, tá bom? Último teste de luz que nós vamos fazer aqui nessa parte. Ok, então, aqui nós temos o resultado do nosso teste de iluminação, tá bom? Vou expandir a vista, ó. Então a gente consegue ter efeito neon, colocar mais luz no nosso ambiente, dá para fazer um retângulo, como foi dito antes, deixar ele invisível para iluminar um pouco mais a nossa cena, tá bom? Mas a princípio, o lane, né, como é chamado aqui, que é o Light Power, ele tem essa função de criar tanto o efeito de lâmpada acesa, quanto para dar uma iluminada no ambiente que você vai estar trabalhando, tá bom? Agora nós vamos conhecer também os dois outros tipos de luz no qual se trabalha com o pódio, tá? Eu vou só deletar esse aqui para não pesar. Ok. Nós temos aqui, ó, o Podium Light System, tá bom? Que é o painel de iluminação do pódio. E nós trabalhamos com dois tipos de luz, a Omni e a Spot. Eu vou abrir a Omni primeiro, ok? A gente pode escolher a cor que nós vamos trabalhar com ela, tá? As cores padrões do Windows, tá bom? Eu vou deixar o branco por enquanto. E aqui nós temos apenas a configuração de intensidade dessa lâmpada, tá? Eu vou deixar no padrão, vou criar ela e eu posso posicionar ela, ó, como que funciona? Eu dou um clique apenas para orientar a posição onde eu quero, ok? E eu posso mover, ó, ela nos eixos aqui como orientação para posicionar minha Omni. Vou clicar aqui. Prontinho, vou orbitar um pouquinho a câmera, ó. A Omni é esse pontinho minúsculo aqui, ó,
Então a gente tem que sempre ter cuidado onde nós vamos instalar essa Omni, por ela ser muito pequena a visualização, nós podemos perder ela no projeto e aí na renderização ela fica ativa, fica difícil da gente excluir ela depois, tá bom? Deixando do jeito que está, eu vou dar uma renderização para nós visualizarmos o resultado. Então tá saindo aqui, ó, a renderização, tá? A Omnilight, ele é um ponto de luz, tá? Onde você não vê a origem da luz, você vê apenas a iluminação do ambiente. Então ela ilumina o ambiente como se fosse um círculo aqui, ela tem um raio de abrangência, tá? Dessa luz, ela é invisível, o ponto dela, tá? A origem dela, e ela serve para iluminação de ambiente. Ela é bem utilizada também para estar inserindo em abajures, por exemplo. Por ela ser invisível, o cone do abajur pode gerar aquela luz projetada para cima ou para baixo no render. Então você tem o cone do abajur, ela está no centro, ela vai gerar a luz para cima e a luz para baixo. E é legal você conhecer, ó, como que ela ilumina, ó, tá vendo? De forma bem ampla o ambiente onde nós trabalhamos, ó, tá? Então ela também é uma opção boa de você estar utilizando. Não recomendo para utilizar ela, apenas ela para iluminar o ambiente, tá? Por conta da projeção da sombra, tá bom? Ela é uma fonte invisível de luz. E nós podemos, logicamente, que alterar a cor da Omnilight também. Por exemplo, vou colocar um verde, vou dar um OK, ó. Vou deixar o mesmo padrão aqui e vou renderizar novamente a cena. Então aqui nós temos, ó, a cor verde, então você pode ver aqui pela cor, você vê que a Omnilight, como ela funciona, ela ilumina todo o ambiente, tá bom? Você não consegue visualizar a fonte da luz, mas ela consegue atingir aí o ambiente inteiro dentro do pódio, tá? E aí você pode estar ajustando a intensidade dela de acordo com a sua necessidade, tá bom? Ó, outra luz, vou deletar a Omnilight. Outra luz que é bem utilizada é a Spot, que ela, na verdade, ela é o que? É uma luz direcional, onde ela vai criar um foco de luz que você vai conseguir visualizar, tá bom? A maneira de você criar ela é idêntica a da Omni. O primeiro ponto é a localização onde você quer inserir ela. Então, vou inserir aqui no centro. Eu tenho o eixo, então vou inserir, vou mover ela no eixo, ó, para achar mais ou menos a altura. Clico e agora eu crio, ó, o cone da minha spotlight. Então, vou fazer um cone grande, ó, para descer até aqui. Aqui é a cor, novamente, tá bom? E aqui eu tenho a configuração do ângulo dessa projeção desse cone aqui, ó. Inner clone, que é a parte central onde tem o foco da luz, tá bom? E o outer clone, que é a parte da penumbra que a gente chama, que é onde tem a sombra do cone. Vou deixar esse valor padrão e nós vamos renderizar essa cena para visualização. Então aqui já está gerando a luz, ó. Você pode ver que a Spotlight, ela dá bem definida, ó, a área da luz, a projeção da luz dela, tá? Vou abrir aqui, ó, expandir. Ó, tá vendo? Então você consegue visualizar bem nitidamente esse foco da luz aqui, ó, tá bom? Eu vou fazer uma configuração aqui, eu vou pegar o Outer Cone e vou reduzir para 15 também. Vou deixar padrão e vou renderizar novamente, tá? Então aqui nós temos a parte central do cone, tá bom? E a região de penumbra, que é essa abertura maior aqui do cone aqui, ó, tá? Então nós temos aqui, ó, tá bom? Ó, finalizado a renderização, podemos ver claramente como que ficou, ó.
Tá vendo? Ó, ficou um foco bem pequeno, bem definido e não tem essa suavização aqui, ó, tá? Essa suavidade na, na região aqui de penumbra da luz, tá vendo? Ó? Aqui ela já tá as bordas bem suaves, aqui ela já tá com a borda bem definida. Então, quanto menor o valor do alter cone, mais definida fica a luz aqui na projeção dela, tá? E se nós invertermos, por exemplo, ó, observe que já não tem essa condição. O inner cone é a parte central da luz, tá? É a parte aqui do branco. Então, quanto maior esse valor, consequentemente, o outer cone ele vai junto, ó, ok? Mas o valor independente aqui, ó, eu posso aumentar ele até um certo valor e diminuindo o inner cone, tá? Ó, quanto menor eu deixar esse valor aqui, ó, maior vai ser a área de penumbra, aquela suavização da luz, ó. Eu vou deixar esse valor, vou renderizar e você vai ver que a transição entre o escuro para o branco, ela vai ser bem gradativa, suave, não vai ser tão seca quanto está aqui, ó. Ó, então eu tenho o resultado final aqui, ó. Para o ambiente que nós estamos trabalhando, o cone ficou muito grande, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção é essa transição aqui, ó, tá? Na parede, porque aqui é onde finaliza o cone do meu projeto, o alter cone. Então é essa transição aqui da luz que fica mais suave. Se eu diminuir aqui, ó, vou diminuir ele para 53, 52. Vou diminuir um pouco mais e aqui eu vou diminuir mais um pouco. Vou deixar aqui em valor 3, por exemplo, ó, e vou renderizar novamente essa cena para a gente visualizar bem claramente essa transição da luz. Então aqui, ó, finalizando, ó, a gente pode visualizar que a penumbra, ó, fica bem suave, essa transição da região escura para a parte onde está iniciando o cone da spotlight, ó, tá vendo? Ó? Bem suave as bordinhas, ó. Então é esse o efeito que a gente tem no cone. Quando o alter cone, a gente usa um valor grande. Quanto maior o valor do alter cone, mais aberta vai ficar o raio da luz e mais suave vai ficando a transição dela, tá bom? Quanto menor o valor, mais fechada vai ficar e mais seca vai ser essa transição, tá? Então seria isso. Com relação à iluminação dentro do pódio, é exatamente isso que nós aprendemos, tá? Aprendemos sobre o LEI, né, o Light Power, aprendemos também sobre o Omnilight e o Spotlight também, tá? A próxima aula, então, nós vamos estudar um pouco sobre o Podium Browser, tá? Como é que eu estou sem internet, eu vou fazer a gravação em outro computador e aí nós vamos falar sobre o Podium Browser, que é uma opção para quem vai trabalhar, investir no pódio, que vocês vão ver que vão ter recursos bem legais para você estar incrementando e deixando o projeto mais realístico possível, tá bom? Então seria isso, pessoal. Obrigada e até a próxima aula, então. Um abraço, tchau, tchau.